Oi, gente, agora eu vou continuar a leitura de Grande Sertão Veredas, né? Parei nesse parágrafo daqui, então vamos continuar. Hoje é que reconheço a forma de que meu padrinho muito fez por mim, ele que criara amparado amor ao seu dinheiro e que tanto avarava. Pois várias viagens ele veio ao curralinho me ver. Na verdade, também ele aproveitava para tratar de vender bois e mais outros negócios, e trazia para mim caixetas de doce de buriti ou de araticum, requeijão e marmeladas. Cada mês de novembro mandava me buscar. Nunca ralhou comigo e me dava de tudo, mas eu nunca pedi coisa nenhuma a ele. 10 vezes mais me desse e não se valia. Eu não gostava dele, nem desgostava, mas certo era que com ele eu não soubesse me acostumar. Acabei por razão outra, fugindo do São Gregório, o senhor vai ver. Nunca mais vi meu padrinho. Mas por isso ele não me desejou mal, nem entendo. De certo, ficou entusiasmado quando teve notícias de que eu era o jagunço, e me deixou por herdeiro em folha de testamento. Das 3 fazendas, 2 peguei. Só o São Gregório foi que ele testou para uma mulata, com que, no fim de sua velhice, se ajuntou. Disso não fiz conta, mesmo o que recebi, eu menos merecia. Agora, derradeiramente, destaco. Quando velho, ele penou remorso por mim. Eu, velho, a curtir arrependimento por ele. Acho que nós dois éramos mesmo pertencentes. Depois, pouco que voltei do curralinho definitivo, grande fato se deu, que ao senhor não escondo. Certa madrugada, os cachorros todos latiram no São Gregório, alguém estava batendo. Era mês de maio, em má lua, o frio fiava. E quando, tão moço, eu custava muito para me levantar. Não por fraca saúde, mas por preguiça mal corrigida. Assim que saí da cama e fui ver se era de se abrir, meu padrinho Celorico Mendes, com a lamparina na mão, já estava pondo para dentro da sala uns homens, que eram 6, todos de chapéu grande e trajados de capotes e capas, arrastavam esporas. Ali entraram com uma aragem que me deu susto de possível reboldosa. Admirei tantas armas, mas eles não eram caçadores, ao que farejei, pé de guerra. Meu padrinho mandou eu ir lá dentro, chamar alguma das mulheres que coasse café quente. Quando voltei, um dos homens, Alarico Totonho, estava expondo, explicando. Todos continuavam sem tomar assentos. Alarico Totonho, sendo um fazendeiro do Grão-Mogol, conhecido de meu padrinho. Ele, com seu irmão Aloís Totonho, pessoas finas, gente de bem, tinham encomendado o auxílio amigo dos jagunços por uma questão política, logo entendi. Meu padrinho escutava aprovando com a cabeça, mas para quem ele sempre estava olhando com uma admiração toda perturbosa, era para o chefe dos jagunços, o principal. E o senhor sabe quem era esse? Joca Ramiro. Só de ouvir o nome eu parei na maior suspensão. Drede Joca Ramiro estava de braços cruzados, o chapéu dele se desabava muito largo. Dele até a sombra que a lamparina arriava na parede se trespunha diversa na imponência, pojava volume, e vi que era um homem bonito, caprichado em tudo. Vi que era um homem gentil. Dos lados ombreavam com ele 2 jagunções. Depois eu soube que seus segundos. Um se chamava Ricardão, corpulento e quieto, com um modo simpático de sorriso. Compunha o ar de um fazendeiro abastado. O outro, Hermógenes, homem sem anjo da guarda. Na hora não notei de uma vez. Pouco fui receando. O Hermógenes. Ele estava de costas, mas umas costas desconformes. A cacunda amontoava, com um chapéu raso em cima, mas chapéu redondo de couro, que uma cabaça na cabeça. Aquele homem se arrepanhava de não ter pescoço. As calças dele,
como que se enrugavam demais da conta, enfolipavam em dobrados. As pernas muito abertas. Mas, quando ele caminhou uns passos, se arrastava. Me pareceu que nem queria levantar os pés do chão. Reproduzo isto e fico pensando, será que a vida socorre a gente certos avisos? Sempre me lembro dele, me lembro mal, mas atrás de muitas fumaças. Naquela hora eu estava querendo que ele não virasse a cara. Virou. A sombra do chapéu dava até em quase na boca, enegrecendo. No terminar, Alarico Totó impediu que precisavam de um recanto oculto, onde a tropa dos homens passasse o dia que vinha, pois que viajavam de noite dando surpresa e desmanchando rastro. Tem ótimo reconditório. Meu padrinho consentiu e mandou que eu fosse guiar aquela gente até aonde o poço do Cambaúbal, num fechado mato capuão. Primeiro tomou-se café. Assim Joca Ramiro corria, pronto os olhos em tudo ali, sorrindo franco, a cara muito galharda e pôs as mãos nos bolsos. Ricardão ria grosso, e aquele Hermógenes veio para sair comigo, mas o outro homem, um cabeça chata alvaço com muita viveza no olhar. Desse gostei. Alaripe se chamava, até hoje se chama, em que, eles dois a cavalo, eu a pé, viemos até onde estavam esperando os outros, 2 passos no baixo da estrada. Aí, mês de maio, falei com a estrela d'alva, o orvalho pingando, baciadas, e os grilos no xirilim. De repente, de certa distância, enchia espaço aquela mata fosse. Antes de poder ver, eu já pressentia. Um estado de cavalos, os cavaleiros. Nenhum não tinha desapeado. E deviam de ser perto de uns 100. Respirei. A gente sorvia o bafejo, o cheiro de crinas e rabos, sacudidos o pelo deles, de suor velho, semeado das poeiras do sertão. Adonde o movimento esbarrado que se sussurra de uma tropa assim, feito de uma porção de barulhinhos pequenos, que nem o de um grande rio do a flor. A bem dizer, aquela gente estava toda calada, mas uma sela range de seu tine um arreás estribo a estribeira, ou cos-cos, quando o animal lambe o freio e mastiga. Couro raspa em couro, os cavalos dão de orelha ou batem com o pé. Daqui e dali um sopro, um meio arquejo, e um cavaleiro ou outro tocava manso sua montada, avançando naquele bolo, mudando de lugar, bridava. Eu não sentia os homens, sabia só dos cavalos, mas os cavalos mantidos montados. É diferente. Grandeudo. E aos poucos divulgava os vultos muitos, feito árvores crescidas lado a lado, e os chapéus rebuçados, as pontas dos rifles subindo das costas, porque eles não falavam e restavam esperando assim. A gente tinha medo. Ali deviam de estar alguns dos homens mais terríveis sertanejos, em cima dos cavalos teudos, parados contra passantes. Soubesse sonhasse eu? De certo de guarda, apartado dos mais, se via um cavaleiro inteiro. Veio vindo para cá, o cavalo dele era escuro, era um alazão de bom pisar. Capichum, é eu, mas o senhor é Hermógenes, o cabeça chata falou aviso. Ah, bom, Alaripe, o de lá respondeu. A gente se encostava no frio, escutava o orvalho, o mato cheio de cheiroso, o estalinho de estrelas, o deduzir dos grilos e a cavalhada a peso. Dava o raiar entre luz de aurora quando o céu branquece. O ar indo ficando cinzento, o formar daqueles cavaleiros escorridos se divisava, e o senhor me desculpe de estar retrasando em tantas minudências, mas até hoje eu represento em meus olhos aquela hora, tudo tão bom. E o que é saudade. De junto com o Capichum se aproximou outro também
de Soto-chefe que o Hermógenes tratou de Sié Marques. O Hermógenes tinha voz que não era fanhosa nem rouca, mas assim desgovernada, desigual, voz que se safava. Assim, fantasia de dizer o ser de uma irara com seu cheiro fedorento. Aô, ué, alguém, irmão? Aquele Sié Marques perguntou, tratando de minha pessoa. De paz, mano velho, amigo que veio mostrar a gente o arrancho. O Hermógenes contestou. Deu ainda um barulho de boca e goela, qual um rosno. Sem mais delongas nenhumas, saí caminhando ao lado do cavalo do Hermógenes, puxando todos para o cambaubau. Atrás de nós eu ouvi os passos postos de grande cavalaria, o regular esse empurro continuado. Eu não queria virar e espiar, achassem que eu era abelhudo, mas agora eles conversavam, alguns riam, diziam graças. Presumi que estavam muito contentes de ganhar o repouso horas, pois tinham navegado na sela a noite toda. Um falou mais alto, aquilo era bonito e sentino. Ciruís, cadê a moça virgem? Largamos a estrada, no capim molhado, meus pés se lavavam. Aquele ciruís, cantou, palavras diversas, para mim, a toada toda estranha. Urubu é vila alta, mais idosa do sertão, padroeira minha vida, vim de lá, volto mais não. Vim de lá, volto mais não. Corro os dias nesses verdes, meu boi mocho baetão. Buriti, água azulada, carnaúba, sal do chão. Remanso de rio largo, viola da solidão. Quando vou pra dar batalha, convido meu coração. Vinham quebrando as barras. Dia de maio, com orvalho, eu disse, lembrança da gente é assim. Me emprestaram um cavalo e eu fui com a Laripe esperar a chegada da tropa de burros, adiante, na boca da ponte. Não tardava já vinham aparecendo. Um lote de 10 mulas com os cargueiros, mas vinham com os cincerros tapados, tafulhados com rama de algodão. Afora o geme-geme das cangalhas, não faziam nenhum rumor. Guiamos os tropeiros também para o cambaubau, mas aí meu padrinho chegou com Joca Ramiro, Ricardão e os totões. Meu padrinho insistiu, me trouxe outra vez para casa. O dia já estava clareando completo. Meu coração restava cheio de coisas movimentadas. Não vi mais o acampo deles, as esporas tilintim. Não pude. Padrinho Celorico Mendes mandou que eu fosse no Ocoxo buscar um homem chamado Rosendo Pio. Esse homem, meu padrinho me disse, rastreava. E era para ele vir, debaixo de todos os segredos, tapejar o bando de Joca Ramiro por bons trilhos e atalhos, na Serra das 30 Voltas, modo de caber em 2 noites, sem perigo maior, o que senão durasse 6 ou 7. Sendo assim, só eu mesmo merecia confiança de ir. Fui com desgosto, 3 léguas e meia longe, mas eu tinha de levar um cavalo a destro para o homem, e esse Rosendo Pio era tantaz e tolo, demorou muito com desculpa de arranjos. No caminho na vinda ele nem sabia de nada. De jagunços quase não conversava. Não quis dar demonstração. Nem fazia prazer naquilo. Quando chegamos era o anoitecido, o bando estava pronto para sair. Se separavam em pequenos golpes. Meu padrinho tinha mandado amarrar os cachorros todos da fazenda. Se foram. Achei mesmo que tudo tinha perdido a graça, o de se ver. Semanas seguintes, meu padrinho só falou nos jagunços, dito que Joca Ramiro era um chefe cursado. Muitos iguais não nascem assim, dono de glórias. Aquela turma de cabras tivesse sorte podia impor caráter ao governo. Meu padrinho levara aquele dia todo no meio deles. Contava o cuidado nos arranjos, as coisas todas regradas, aquele dormir de ordem, aquela autoridade enorme no entremeamento.
nem nada faltava. As sacas de farinha, tantas e tantas arrobas de carne de sol, a munição bem zelada, caixote com pães de sabão, para cada um lavar a sua roupa e o corpo. Até tinham um mestre ferrador, com sua tendinha e os pertences, uma bigorna e as tenazes, fole de mão, ferramenta exata, e capanga de alveitar, com vários sortidos flames de sangrar cavalos adoecidos. E as mais coisas meu padrinho descrevia com muito agrado de que tinha ouvido sincera narração. As lutas dos Joca Ramiros, os barulhos, as manhas traçadas para se ganhar em combate, maço de histórias de toda raça de artes e estratagemas. De ouvir meu padrinho contar aquilo, se comprazendo sem singeleza, começava a dar em mim um enjoo. Parecia que ele queria se emprestar a si as façanhas dos jagunços, e que Joca Ramiro estava ali junto de nós, obedecendo mandados, e que a total valentia pertencia a ele, Celorico Mendes. Meu padrinho era antipático, ficava mais sendo, eu achava. Num lugar parado assim, na roça, carece de a gente de vez em quando ir alterando os assuntos. Não estou caçando desculpa para meus errados. Não, o Senhor reflita. O que me agradava era recordar aquela cantiga estúrdia que reinou para mim no meio da madrugada. Ah, sim. Simples digo ao Senhor, aquilo molhou minha ideia. Aire me adoçou tanto que dei para inventar de espírito versos naquela qualidade. Fiz muitos, montão. Eu mesmo por mim não cantava, porque nunca tive entoo de voz, e meus beiços não dão para saber assoviar. Mas reproduzia para as pessoas e todo o mundo admirava. Muito recitados, repetidos. Agora, tiro sua atenção para um ponto. E ouvindo o Senhor concordará com o que, por mesmo eu não saber, não digo, pois foi que eu escrevi os outros versos que eu achava dos verdadeiros assuntos, meus e meus, todos sentidos por mim, de minha saudade e tristeza. Então, mas esses que na ocasião prezei estão gouros, remidos em mim bem morreram, não deram cinza. Não me lembro de nenhum deles, nenhum. O que eu guardo no giro da memória é aquela madrugada dobrada inteira, os cavaleiros no sombrio amontados feito bichos e árvores, o refinfim do orvalho, a estrela d'alva, os grilinhos do campo, o pisar dos cavalos e a canção de Ciruís. Algum significado isso tem? Meu padrinho Celorico Mendes me deixava viver na lordeza. No São Gregório do razoável de tudo eu dispunha, querer querendo, e de trabalhar seguido eu nem carecia. Fizesse ou não fizesse, meu padrinho me apreciava, mas não me louvava. Uma coisa ele não tolerava, e era só, que alguém indagasse justo quando era o dinheiro que ele tinha. Com isso eu nunca somei, não sou especula. Eu vivia com o meu bom corpo. Alguém há de achar algum regime melhor? Mas um dia, de tanto querer não pensar no princípio disso, acabei me esquecendo quem me disseram que não era à toa que as minhas feições copiavam o retrato de Celorico Mendes, que ele tinha sido meu pai. Afianço que no escutar em roda de mim o tonto ouve, o mundo todo me desproduzia, numa grande desonra. Pareceu até que, de algum encoberto jeito, eu daquilo já sabia. Assim já tinha ouvido de outros, aos pedacinhos ditos e indiretas que eu desolvia. Perguntar a ele fosse? Ah, eu não podia, não. Perguntar a mais pessoa nenhuma, chegava. Não desenquietei a cabeça. Ajuntei meus trens, minhas armas, selei um cavalo, fugi de lá. Fui até na cozinha, conduzi um naco de carne e 2 punhados de farinha no bornal. Achasse algum dinheiro à mão, pegava. Disso eu não tinha nenhum escrúpulo. Virei bem fugido, toquei direto para o curralim. Razão por que fiz? Sei ou não sei. De as eu pensava claro, acho que de b's não pensei não. Eu queria o ferver, quase mesmo aquilo me engrossava, desarrazoado, feito o vício de um ruim prazer. Eu fazia minha raiva. Raiva bem não era, isto é, só uma espécie de despique adentro. O vexame que me inçava não me dava rumo para a continuação.
O único reger era me empinar e assoprar em esta minha cabeça. Aí a confusão e desordem e altos desesperos. Arremessei o cavalo, galopei demais. Não ia para a casa de Nhô Maroto. Antes eu ia para o seu Assis Ruababa. Aquela hora eu queria só gente estranha, muito estrangeira, estrangeira inteira. Só fosse um pouco para ver a Rosa Uarda. Essa, assim, eu amava? Ah, não, gostasse da Rosa Uarda, mas aí, nas delícias dela, minha ideia não podendo se firmar, porque aumentava o desamparo de minha vergonha. Ia para a escola de Mestre Lucas. Lá, perto da casa de Mestre Lucas, morava um senhor chamado Dodó Meireles, que tinha uma filha chamada Miosotes. Assim a parva, as tantices, essa mocinha Miosotes também tinha sido minha namorada. Agora, por muitos momentos, eu achava consolo em que ela me visse, que soubesse. Eu, com minhas armas matadeiras, tinha dado revolta contra meu padrinho, saíra de casa aos gritos danado no animal, pelo cerrado afora, capaz de capaz. Daí a mestre Lucas eu tinha de dar uma explicação. Eu não gostava daquela Miosotes. Ela era uma bobinhã. No São Gregório nunca tinha pensado nela, gostava era de Rosa Guarda, mas Nhô Maroto havia de logo saber que eu tivesse chegado no Corralim, e meu padrinho ia ter o pronto aviso. Mandava alguém me buscar, vinha ele. Não me importava. De repente eu sabia, o que eu estava querendo era isso mesmo. Ele viesse e me pedisse para voltar me prometendo tudo. Ah, até nos meus pés se ajoelhava. E não viesse, se demorasse a vir, aí o que era que eu ia fazer? Caçar meio de vida? Aturar, remoque, sei lá de todos, me repartir no miudinho de cada dia, tão penoso, aborrecido. A bis, então, cresceu minha raiva. Tive outras lágrimas nos bobos olhos. Adramado pensei em minha mãe com todo o querer e afirmei alto que seria só por conta dela que eu estava procedendo pelo avesso. Gritei, mas aquilo se fingia mal, espécie de minha vergonha esteve sendo maior. Como cavalo, em rogo de misericórdia, escureceu o pelo de todo o suor. Sosseguei as esporas, viemos a passo de marcha. Eu tinha medo por causa de minha vida, quando entramos no curralinho. Então agora eu vou parar por aqui, né? E muito interessante aqui ele descobrindo que o padrinho dele talvez, na verdade, seja o pai dele, por causa das semelhanças, né? Então vamos ver como que essa história termina, né, no próximo vídeo. Até lá, pessoal!